no celular, depois você pode baixar aí um aplicativo chamado YouVersion. Quer ver? Deixa eu colocar. Ela vai aparecer como Bíblia Holy Bible. Aí é uma versão chamada YouVersion, que tem várias versões, inclusive hebraico. Inclusive grego. E aí você vai poder ler a Bíblia em onde você estiver. Né? Então, aqui, ó. Essa aqui. Viu? Essa aqui. Aqui, ó. Ela vai aparecer assim, Holy Bible. Aí, se você abrir lá, vai ser YouVersion. Conseguiu? Amém. E essa aí tem, você que vai estudar aí, né, quer estudar grego, hebraico, né, hebraico, então tem ela em hebraico, em grego, inclusive para você, algumas versões lá que você coloca para você ouvir. Então você ouve em hebraico, ouve em grego e ouve em qualquer outra língua lá disponível, em português. Sabia disso? Também? Então coloca lá e é legal. Então quando eu estudava um pouquinho mais de grego, eu olhar, porque é bonito, né? O grego é bonito de ouvir, né? É uma língua cantada, assim como o italiano também, e algumas línguas, né? Diferente do alemão, né? Que não é uma língua cantada nada, né? Aquela língua dura. Né? E o japonês também, né? Parece que está brigando com a gente. Mas, amém. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Tereza, tá? Eu vou abrir aqui em Efésios capítulo 4. E aí também tem várias versões, tá? Vocês vão ver aí, né, as versões. E a versão que eu estou usando atualmente aqui é a versão NAA. Ela aparece aí como sendo NAA, que é Nova Almeida Atualizada. NAA. Essa aqui está NVI. Vocês olharem lá em cima, está NVI. Mas eu vou trocar aqui, é só vir aqui e trocar. NAA. Aí a gente coloca. Tá bom? Então, que também é uma bênção. Carregar a Bíblia é bênção. Mas se você carrega uma Bíblia que tem várias utilidades, né, você pode... Não. Não. Essa daí... Né? Mas, na verdade, eles não querem a Bíblia, né? Querem o seu celular. Né? Então, mas eu vou abrir o texto aqui também, porque eu vou acompanhar. Então, amém? Vamos lá? Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos até aqui, depois eu vou ler outros versos também desse capítulo 4, mas vamos, por enquanto, por aqui. Os irmãos que estão conosco também, que entraram aí, né, remotamente. Começamos a nossa transmissão da mensagem remota. Né, eu já deixo o convite a todos que quiserem, né, que têm nos acompanhado de forma remota a mensagem, quiserem estar conosco no momento de louvor, né, antes, ou seja, presencialmente, aí vai ter que estar presencialmente, né, presencial. Sejam bem-vindos. Amém? Vamos mais uma vez orar.
Pai, eis a tua palavra diante de nós, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que eu quero falar nessa noite, a mensagem que eu trago, é justamente sobre a unidade da fé. Eu vou transmitir aqui também. Vamos ver se vai. Acho que foi. Amém? A unidade da fé, edificando o corpo de Cristo. Hoje é um grande desafio esta unidade da fé cristã. Porque Paulo, e nós vamos ver aqui, ele faz algumas exigências. E quando eu digo é um desafio, nos tempos de hoje, tempos em que nós vemos, devido a tantos discursos por aí, há uma certa fragmentação daquilo que a palavra nos ensina em termos de cristianismo, em termos da prática da fé cristã no mundo de hoje. Ou seja, isso significa que precisa haver aí urgente um olhar para esta unidade da fé, porque é esta unidade da fé quem vai, de fato, edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, que o corpo de Cristo é a igreja. Então, a igreja, ela reunida como igreja, estando em unidade, e nós vamos ver aqui qual é esta unidade, ela é o corpo de Cristo nesta terra. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que eu já falei tantas outras vezes aqui, enfatizando mais ainda, né, que ninguém pode ser a igreja. Eu não posso ser a igreja, você não pode ser a igreja, ninguém pode ser a igreja. Muitas pessoas que falam, não, olha, porque você é a igreja, nada, ninguém é a igreja. Nós somos a igreja. Amém? Somos individualmente partes do corpo de uma totalidade maior que é o corpo de Cristo. Somos individualmente templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, que nos foi dado através da fé em Cristo Jesus, ao crer que Jesus é o Cristo, o Senhor, então foi-nos outorgado por autoridade do próprio Deus, pela sua palavra, aqueles que creem o Espírito de Deus, aqueles que creem para andar com Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina, para andar com Ele. Então, o crente não está sozinho neste mundo, individualmente. Amém? Está acompanhado com o próprio Espírito do Senhor, se ele crê no Senhor, isso que a palavra de Deus diz. Mas quando ele anda como igreja do Senhor, ele deve estar em unidade, juntos, amém? Então não há possibilidade de sermos igreja individualmente. Igreja não é uma ilha, sozinha, né? Não dá para ser, você precisa estar ligado e interligado ao corpo de Cristo. Hoje nós temos aí a possibilidade de, mesmo longe uns dos outros, estarmos ligados à igreja do Senhor. Amém? Na antiguidade, também estamos lendo o livro de João, e esse mesmo João, segundo os estudiosos, é o que escreveu o Apocalipse, né, o João dos Evangelhos. Ele estava isolado na ilha de Patmos, mas ele fazia parte do corpo de Cristo. E ele vai escrever as igrejas, né? Quando ele começa lá no Apocalipse, lá o Senhor traz a revelação a ele, e ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia. Então ele estava num contato, mesmo que isolado numa ilha, havia pessoas, haviam certamente cristãos lá também. Então devemos entender isso, que como a igreja do Senhor, fazendo parte, então, da igreja do Senhor, eu já trouxe isso também, da igreja do Senhor no sentido macro e amplo, devemos estar em unidade de fé, e assim vamos edificar o corpo de Cristo. Somente assim que o corpo de Cristo vai ser edificado,
é o que Paulo está dizendo para os Efésios. Então, é algo concreto. Ele vai falar aqui sobre, ele fala sobre o corpo de Cristo em outras cartas. Ele fala da concretude do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é da carne e osso de Cristo. Assim como João vai dizer lá que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é porque Jesus era de carne e osso. Eu digo isso porque havia, até na época do apóstolo Paulo, alguns que, por causa de uma tendência de uma certa filosofia, diziam, que era a filosofia gnóstica, que dizia que, não, Cristo ele tinha um corpo diferente, não era o corpo, não. O que a Bíblia está nos afirmando o tempo todo é que Jesus, ele era de carne e osso. E a igreja do Senhor é de carne e osso. Amém? Pode ter relacionamentos aí, e devemos ter, né, relacionamentos virtuais. Amém? A igreja do Senhor. Eu posso estar num culto, participando do culto, né, que está acontecendo lá no Japão. Digamos assim, um pastor amigo meu foi pregar no Japão lá e tal, então vou estar acompanhando o culto. Posso. Amém? Mas a igreja do Senhor precisa ter essa unidade aí, para que seja edificada de carne e osso. Então, é isso que Paulo ensina aqui em Efésios, né? Que esta unidade é essencial para o crescimento saudável do corpo de Cristo. E o que a gente está vendo, se esta unidade está sendo abalada, e a gente vai ver qual então a unidade que ele propõe aqui, a igreja começa a não crescer ou crescer de modo não saudável. Amém? Infelizmente, né? Eu falo amém, mas não é uma coisa boa, né? A igreja crescer de forma não saudável. E por isso tantas coisas aí que tem, então, digamos assim, contaminado a igreja. Quando eu digo igreja, não é uma igreja local, mas quando eu olho para uma visão, né, de igreja no sentido evangélico, até essa palavra talvez seja melhor, né? Quando se diz os evangélicos, aí coloca todo mundo numa mesma coisa aí, e isso há uma fragmentação muito grande. Ou seja, o que é isso? O indício de que não está havendo um desenvolvimento e um crescimento saudável. Se deve haver uma unidade, por que um está desunido do outro, né? Porque algo do mundo interfere na minha relação cristã com o meu irmão, com a minha irmã, e faz eu perder a amizade com ele, com ela. Eu já falei, né, não quero ficar sendo repetitivo aqui, nessas questões, como por exemplo da política. Por que isto? Porque há um olhar aí que não está conseguindo ver esta unidade do Senhor. Precisa se voltar para ela, porque a edificação não é individual. A edificação do corpo de Cristo, ela é do corpo, é coletiva. Amém? E aí, então, é preciso que essa unidade seja saudável, né, para um crescimento saudável, porque ela vai fortalecer a identidade cristã. Né? E aí o mundo começa a identificar os evangélicos ou os crentes de várias formas. Não é? É porque é isso, porque é aquilo, e a igreja começa a perder a sua identidade. É isso que Paulo estava preocupado ali também. E nos dias de hoje precisamos trazer essa identidade de volta, nos preocupar com isso. E qual é a identidade? A identidade como filhos de Deus. Amém? Filhos e filhas de Deus. Então há 3 aspectos importantes nesta unidade da fé que é preciso haver para a edificação do corpo de Cristo. A base dessa unidade da fé
cristã é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que Paulo nos ensina aqui, capítulo 4, dos versos 4 a 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o primeiro ponto da unidade da fé para o crescimento. Deve-se haver um olhar que há um só Senhor. Respeitamos e eu respeito todas as crenças. E há muitos que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia ela não diz dessa forma no Novo Testamento. Ela diz que há um que disse que ele era o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Que caminho é esse? É o caminho que leva a Deus. Quando Jesus está se referindo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está se referindo dizendo que ele é o caminho que leva a Deus. Ele é a verdade revelada de Deus e ele é a vida em Deus. Nesta terra, a partir desta terra, a vida em Deus. Não significa que vai ganhar o mundo inteiro. Na verdade, muitas vezes Jesus diz o contrário disso. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Então ele é a vida e que renova a vida nesta terra. Se a gente só lemos os evangelhos, vamos ver o que Jesus traz e o poder de Deus que ele traz para resgate da vida. Quando ele cura, quando ele promove os milagres, ele traz às pessoas a vida, não somente curando, resgatando lá um cego ou uma pessoa enferma, mas ele traz a própria convivência da vida. Amém? Neste mundo, na família. Então Jesus ele vem trazer, agregar isso. Mas a vida também, vida esta eterna com Deus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por isso Paulo vai dizer que a base da unidade da fé é um só Senhor. Jesus é este Senhor. Amém? Ele está se referindo a Cristo. Quando nós lemos no verso 1, eu, prisioneiro no Senhor, ele está falando de Jesus, que ele é o Senhor. E quando ele fala desse Senhor, é interessante porque há uma profundidade, se lemos no original, Paulo vai se referir a este Senhor como Dominus. Quem já ouviu essa expressão do Dominus, do Senhor romano? Jesus estava na época romana, a Paulo vivia na época romana, o Dominus, ele tinha escravos. Então Paulo está dizendo que ele é escravo de Jesus, ele é o Senhor que manda em mim. Quem já assistiu, por exemplo, Spartacus, ou algum desses filmes aí que remontam à época romana, o Império Romano vai saber o que eu estou falando. Então, os escravos se referiam aos seus donos como senhores, como dominos, ou como Kyrios, no grego. Então, Paulo está dizendo que a unidade da fé não pode ser, ela é fundamentada na nossa crença em um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o centro da fé cristã. Amém? Então, tudo que possa ser dito como sendo cristão, se ele não estiver, se isso não estiver centrado na fé em Cristo como Senhor, não é fé cristã. Pode ser outra fé, e uma filosofia, e até mesmo uma filosofia cristã, com base nos feitos de Jesus, mas
não traz a unidade da fé cristã, como tendo Jesus como esse Senhor, centro da fé. Jesus é o cabeça, portanto, da igreja e o alicerce que nos une. Amém? Jesus vai unir. É Ele quem nos une. Tá? Não somente isso, mas Ele é o Redentor. Ele é o nosso Salvador. Né? E esta fé comum, transcende diferenças culturais e denominacionais, unindo a igreja de Cristo como família do Senhor. Então, é algo que eu tive encontro com Jesus desde os 12 anos de idade. Mas algo que me toca profundamente na fé cristã é de que eu posso ter comunhão, essa mesma comunhão de fé, e ter esse sentimento de irmandade e de unidade com pessoas de diferentes culturas, de diferentes países. Isso é o que nos diferencia do mundo. Só que, infelizmente, e aí, justamente, eu lanço este desafio, e este é o nosso desafio, hoje, nos tempos de hoje, onde em muitos locais, ou muitos locais de encontros com o Senhor, né, e igrejas locais, parece não haver este tipo de sentimento, parece não haver este tipo de afeição, de unidade. Porque as pessoas vão buscar a Deus, mas vão buscar a Deus para Deus realizar as suas coisas de forma individual. E aí se perde a unidade da fé. Porque se busca em Deus algo do tipo como um produto, ou algo do tipo de uma benfeitoria, de algo que possa me beneficiar. E Paulo está aqui colocando que a unidade na fé em Cristo não é isso. O mundo traz isso, oferece isso. Eu vou para um shopping e lá tem coisas que são me oferecidas. Mas não traz para mim um relacionamento. Não traz uma unidade, não traz um vínculo. E um vínculo de fé. Mesmo que esteja, que tenha um irmão, uma irmã que trabalhe em uma loja, irmão em Cristo. Mas a igreja do Senhor em reunião, ela deve trazer isso. Ela deve transcender as culturas, ela deve transcender as denominações, ela deve transcender os pensamentos políticos. Essas coisas devem ficar de lado, para que a unidade da fé, ela tenha este vínculo. Amém? E aí ele continua, falando sobre o batismo. O batismo também é um símbolo poderoso da nossa unidade, porque ao sermos batizados, um dos significados do batismo estamos nos identificando com a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, ao sermos batizados em nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos para irem e pregarem o Evangelho, então há uma identificação em que estamos simbolizando a morte de Cristo, e o ressurgir. Então no batismo há uma morte simbólica e um renascimento para viver em Cristo. Amém? E isso é público.
O batismo é público porque para que todos vejam. Porque é um testemunho. Ao sermos batizados, somos identificados com Cristo em sua morte e ressurreição, deixando para trás nossa vida antiga e iniciando uma nova jornada com Ele. E essa experiência unificadora nos lembra que somos todos filhos de Deus. Amém? O próprio Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus se refere ao batismo como algo para, neste mundo, identificar aqueles que são do Senhor e caminham com o Senhor. Mas o batismo, isso é bem colocado, não traz a salvação. A salvação é o crer em Cristo. Amém? Mas Jesus coloca: quem crer e for batizado. Amém? Mas quem não crê não vai estar comigo. Né? O melhor, a gente fala de condenação, né, no dia de hoje, mas a condenação é não participar das coisas com Deus. Então, se eu não é justo, de certa forma, se eu não quero saber de Deus aqui, depois quando eu partir, vocês acham que Deus vai querer, de certa forma, estar com aquele que não quis estar com ele? Mas mesmo aquele que durante a vida dele toda não quis estar com Deus, mas antes dele partir deste mundo, se ele tem um encontro com Jesus, e se ele se arrepende e fala: olha, eu tive minha vida toda assim, mas agora esse Jesus realmente, ele é o Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando eu chegar aí. Fazendo uma paráfrase com aquele que foi condenado juntamente com Jesus, executado juntamente com Jesus. Jesus vai dizer: eu estou te esperando. Amém? Porque o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele aguarda, e o desejo de Deus é que todos venham a reconhecê-lo como esse Senhor está com Ele na eternidade. Amém? Deus não se alegra. Diz lá um dos profetas, Ezequiel, uma Teresa me ajude, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio é aquele que não quer saber de Deus. Deus não tem prazer, mas antes que ele conheça os caminhos do Senhor e viva, amém? E viva nesta terra com Deus e viva além dela, na promessa do Senhor Jesus. Vimos na semana passada o salmista, lá no Salmo 116, não, Salmo 16, falando que Deus não deixaria seu corpo ver a corrupção. E ele cria na eternidade com Deus. Lá no Antigo Testamento. Ainda mais agora. Então, essa experiência com Deus e as experiências unificadoras devem nos lembrar que somos filhos de Deus, independentes de nossas origens, raça, história de vida, etnia. Amém? A gente vê muitas vezes aí alguns congressos, mundiais, onde há os povos se reunindo e muitas vezes há muitas discordâncias de ideias, não é verdade? E é difícil termos uma concordância de ideias, mas a unidade em Cristo Jesus e a unidade da igreja do Senhor, ela traz a possibilidade. Isto é concreto, isso é experimentado mesmo. Eu estou falando isso porque eu experimentei e eu acho que hoje está um pouco mais difícil experimentarmos isso, mas o Senhor ainda continua operando com o seu poder, e graças a Deus, porque é o seu Espírito quem nos faz isso, nos traz esta unidade, e a experiência é justamente essa de sentirmos em unidade em torno de Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É como se fosse,
várias etnias, todas abraçadas, né, em torno de uma cruz, ou em torno da cruz. Amém? Né, pensem, todas as etnias abraçadas, né, povos, raças e nações ali em unidade. É assim a igreja do Senhor, como o abraço e a possibilidade do abraço de todos os povos. Amém? O segundo propósito da unidade e o crescimento da igreja é de crescer e edificar em amor. Amém? Por isso que esta desfragmentação, na verdade, nessa fragmentação que ao olhar para o mundo de hoje, e eu digo para o mundo, não é só para o nosso país, onde há também uma fragmentação do povo chamado cristão, o propósito da unidade é crescer e edificar em amor. E uma das causas da fragmentação de hoje que eu vejo é o desamor. É uma indústria do ódio. Mas para que a igreja cresça em unidade, o propósito desta unidade de Cristo, do corpo de Cristo, é de crescer, mas crescer em amor. Nós lemos verso 14 e 15, nós vamos ler, né? Nós não lemos ainda, mas diz: para que não mais sejais como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas é o 15 e o 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si em amor. Amém? A igreja que cresce, e eu não estou falando de números, a igreja que cresce na unidade da fé em Cristo Jesus é aquela que cresce em amor. Amém? Então, se não tiver amor, o crescimento não é na unidade da fé em Cristo Jesus. São outros crescimentos que podem ser promovidos pelos homens. Os ensinos sobre gestão humana estão aí, né? Tantas pós-graduações que nos ensinam a gestão humana, pode ser aplicado em qualquer local onde haja pessoas. Mas se não tiver o amor, e que amor é esse? O amor cristão, o amor ensinado pela palavra de Deus, não vai ser um crescimento na unidade da fé em Cristo Jesus. Não vai ser o crescimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, por isso que eu faço nesta noite, né, e eu louvo a Deus porque estão irmãos ouvindo a mensagem, mas essa mensagem vai ser gravada e vai ficar gravada lá. Amém? Para que outros ouçam. É uma exortação para os dias de hoje. Precisamos atentar para isso, para a unidade da fé, para um crescimento saudável da igreja do Senhor. E para que esse crescimento aconteça, o propósito dessa unidade da fé é crescer e edificar em amor. Só o crescer e o edificar não basta, porque ele deve ser em amor. Crescer e edificar o corpo de Cristo em amor. Paulo nos exorta a crescer em todas as coisas em Cristo, sendo fiéis à verdade e ao amor de Cristo. Amém? E aí sim o exemplo de Jesus nos toca, né? Quando estamos unidos, somos fortalecidos mutuamente, compartilhando dons e encorajando uns aos outros a crescer em maturidade espiritual. É assim que a igreja deve crescer. E aí há um inimigo, né?
E eu não estou falando aqui do diabo, né? Quando a gente fala do inimigo, as pessoas já pensam que é o diabo. Mas há um inimigo no próprio mundo que caminha com os pensamentos onde que devemos aí nos do tipo assim, cada um por si, Deus para todos, Deus por todos, num individualismo muito grande. E isso é contrário à unidade da fé em Cristo Jesus. O mundo fomenta isso, esse individualismo, da falta de amor. Onde o que importa é somente eu e as minhas coisas. E o restante não importa mais. Mas, por um outro lado, o próprio mundo começa, como o apóstolo Paulo diz, em uma das suas cartas, em Romanos, que o mundo geme, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, da glória de Deus que é manifesta pelos filhos de Deus. E o mundo geme, e o mundo também está gemendo e falando sobre isso, sobre essa falta de desamor, que ela deve ser manifestada pelos crentes. Mas quando eu olho, no geral, a igreja do Senhor, é preciso atentar para a unidade da fé em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, e para que ela cresça, para que a igreja cresça, para que o corpo de Cristo cresça, melhor assim dizendo, deve haver o amor, para que haja esse crescer em maturidade espiritual. A unidade não se trata apenas de estar de acordo com as questões, com todas as questões, mas de andar em amor e graça uns com os outros. Amém? O amor é o elo perfeito entre os crentes. É através dele que o mundo pode testemunhar a realidade do Evangelho. E como este amor é demonstrado? Em Cristo Jesus. E é o amor de Cristo que é manifestado. E aí alguém pode me dizer, mas pastor, esse mundo realmente está tão cruel, tão difícil, e que está difícil amar, está mesmo, está difícil, não é verdade? Então como eu vou conseguir este amor em Cristo Jesus? O apóstolo, esse mesmo apóstolo que escreve aos Efésios, vai escrever lá na carta aos Romanos, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ou seja, é a sua comunhão, a comunhão com Deus. E ao pedir, Senhor, me ajuda a amar. E Deus vai ajudar. E aí vai vir aqueles que só misericórdia do Senhor. E você vai dizer, meu Deus, mas eu pedi para o Senhor me ajudar a amar, e o Senhor me coloca nessa situação, com esta. Oh, mas você não pediu para te ajudar a amar? É neste momento, é a prova. Jesus nos mostra o grande amor, o amor de Deus. Quando na cruz, ali, pelos seus algozes, questionado, você não era o filho de Deus, você não é o filho de Deus, então desce daí. Médico, curou tantos, agora desce daí. Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus pede o perdão. Amém? Um outro livro que eu gosto muito, da manifestação do amor, é o livro de Jó. Quando Deus fala para os amigos de Jó, que eram meio que amigos da onça, fala, é melhor vocês irem lá para Jó e pedir para ele orar por vocês, porque vocês não falaram coisas que eram ao meu respeito, mas Jó não falou nada de errado sobre mim. Então corre lá e oferece um sacrifício e pede para ele orar por vocês. E aí eles vão lá pedir para Jó e Jó ora. Jó está fazendo o quê? Perdoando. E quando Jó faz isso, sabe o que acontece? É depois que Jó faz isso, que ele vai ter tudo em dobro.
pessoas gostam da história de Jó, né? Porque Jó, olha, sofreu, depois teve tudo em dobro. Mas Jó entendeu a misericórdia de Deus. Ele, em todo aquele sofrimento, ele entendeu também a atuação de Deus. Amém? E quando ele então ora pelos seus amigos, Deus restitui tudo em dobro na sua vida. Quando ele se arrepende lá, no pó e na cinza, no capítulo 42, Senhor, eu falei demais. Mas Deus fala para os amigos, olha, ele não falou demais. Mas Jó fala, eu falei demais para Deus. Falei coisas que eu não entendia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Então, é este amor de Deus. É o amor que a gente que é a prática, que é o terceiro ponto, o terceiro e último ponto aqui, que nós devemos amar e buscar em Deus. Então, a unidade da igreja que cresce no Senhor e apresenta esses frutos, como Paulo vai dizer aqui, está em unidade, é como que árvores frutíferas entrelaçadas, cada um dando o seu fruto, mas uma apoiando na outra. Por isso ele vai dizer, suportando uns aos outros neste amor. Não é suportando, ai meu Deus, eu não suporto ele. Não, é dando suporte. É esse o significado. Esse suportar é o dar suporte. Amém? Quando você neste mundo, alguém te dá um suporte, não é uma bênção? Quando eu estive 21 dias naquele CTI, eu recebia ligações, que eu estava com o celular. Eu falei para a Dona Maria aqui, Dona Maria é a nossa síndica aqui do prédio, né? E ela me ligava, ô pastor, como é que o senhor está? Está bem aí e tal? Estamos fazendo preces. Dona Maria é espírita, estamos fazendo preces por você. Dava um suporte. Olha só. Olha só. Quando você, que é do Senhor, que tem o Espírito Santo do Senhor, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, faz isso. Você dá suporte. Amém? Quando você é movido pelo Espírito Santo, você dá suporte. E a igreja se fortalece. E o mundo é transformado. Por isso, a prática da unidade da fé, ela não pode ser só na teoria, mas ela é uma prática que Paulo vai apontar como sendo uma prática de humildade, uma prática de mansidão, uma prática de paciência, que é nos 3 primeiros versos que nós lemos. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso, para começar, ele estava preso, porque pregava o Evangelho, pregava o amor de Cristo. E agora, né? E aí eu vejo muitas pessoas aí reclamando, não, porque isso, porque agora o governo vai fazer isso, porque agora, não. Creia no Senhor, amém? Paulo estava sendo perseguido ali, Paulo estava preso. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, amém? Vocês foram chamados para serem e fazerem parte do reino dos céus, do reino de Deus. É um reino de amor, de paz, de alegria no Espírito Santo. A gente vai chegar nas bem-aventuranças de Jesus. Quando você lê as bem-aventuranças, Jesus vai falar assim, bem-aventurados os humildes de espírito, é o primeiro, porque deles é o reino dos céus. Os humildes no Espírito, humildes de Espírito, ou humildes pelo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aqueles que então reconhecem a sua total dependência de Deus e do seu amor, e querem viver nele, deles é o reino dos céus. Amém? Jesus então, Paulo então, aqui diz, né, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele nos exorta a andar, então, nesta humildade, né?
neste reconhecimento que Jesus é o Senhor. Devemos entender que ser humilde não significa sermos humilhados. Paulo, em determinado momento, quando lemos lá em Atos dos Apóstolos, ele fora preso, ele fora espancado e foi jogado na cadeia. Aí ele chega lá e fala assim: olha, meu amigo, eu sou cidadão romano. E aí quem fez isso, né, a autoridade que o prendeu, ficou toda com medo. E foi lá e manda tirar aquele camarada da cadeia. Porque se Paulo fala lá para eles: olha, eu sou cidadão romano e vocês fizeram, ele tinha direitos, fizeram isso, aquela autoridade poderia ser punido. Então, quando vão tirá-lo de lá, Paulo fala assim: não, manda ele vir para cá, manda eles virem aqui, me tirar. Então, Paulo sabia dos seus direitos, mas ele andava na humildade do coração, no reconhecimento que Deus é o Senhor acima de todos. Amém? Com mansidão e paciência, suportando, né? E neste caso, muitas vezes, também é suportando, né? Em uns aos outros, em amor. Mas na igreja é dar o suporte mesmo. Amém? Mesmo que alguns a gente vai ter que suportar também. Amém? Mas dar o suporte, suportando em amor. A prática da unidade requer que deixemos, então, o quê? De lado o orgulho, o eu, que no tempo de hoje está sendo muito, né, aí exaltado. Hoje, o eu tá em alta, total. Né? A gente vê isso nas redes sociais, mas é algo que é algo que é fake. Porque ninguém é assim o tempo todo. Não dá para ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Né? Diz aquele poeta, o Frejá, que rir de tudo é desespero. Né? E é mesmo. Então precisamos estar atentos. Porque o Senhor nos dá suporte, e o suporte de Deus vem através de você, vem através da sua igreja, vem através daqueles que fazem parte da igreja do Senhor, muito mais do que o mundo. Deve ser assim, e é o que Paulo está dizendo. Então, é preciso estarmos em unidade de fé, para que não só recebamos o suporte, mas para que sejamos suporte também. Amém? Deus pode te usar como suporte. A prática da unidade requer que deixemos de lado, então, o orgulho, o egoísmo, né? Buscando este bem comum da igreja, em vez dos nossos próprios interesses. O mundo caminha assim, o tempo todo, mas a igreja precisa resgatar novamente esta unidade. A humildade nos permite reconhecer as nossas fraquezas e dependências. Por isso, o humilde de espírito é aquele que reconhece essas fraquezas e dependência de Deus, nos levando a valorizar os outros também. A mansidão nos ensina a tratar os outros com gentileza e cuidado. E como hoje, talvez aquela palavra daquele homem chamado profeta gentileza, tem que estar ecoando, né? Gentileza gera gentileza. Né? E a gente vê que realmente na prática a não gentileza tem gerado não gentileza. É uma ação e uma reação aí, e que, em termos psicanalíticos, é o sadismo que retorna e vai retornar. Então, devemos estar atentos, mas na palavra de Deus, e ela nos ensina a sermos mansos, e o Senhor também nos traz essa mansidão como dom dado pelo Espírito Santo, ou como fruto do Espírito Santo na vida daquele que vive em unidade na igreja, com a sua fé em Cristo Jesus e na igreja do Senhor. Então, a mansidão nos ensina a tratar os outros com gentileza e cuidado, evitando atitudes ofensivas e divisórias.
A paciência é essencial para suportarmos uns aos outros em meio às dificuldades e desafios que enfrentamos. E é aquele negócio, né? Eu já ouvi muita gente falando, meu Deus, me dê paciência. E é isso mesmo. Devemos pedir. Amém? E o Senhor dá. E o Senhor dá, sim. Quando lemos os evangelhos, Jesus mesmo, né? Parece que Jesus está dizendo, Senhor, me dá paciência, né? Quando ele diz, esses homens de pouca fé, homens que não têm uma fé como um grão de mostarda, até quando eu vou estar com vocês? Jesus falava assim também, né? Os evangelhos, Jesus fala, até quando que eu vou ficar aqui com vocês? Como é que vocês não puderam lá orar? Vamos lá. Aí Jesus vai lá e expulsa aquele demônio, mas depois ele fala para eles, olha, dei maior bronca em vocês, mas tem demônios aí que vocês precisam estar consagrados mais ainda, em jejum, vocês precisam estar espiritualmente fortalecidos. Amém? Então Jesus, paciência, dava uma bronca, mas com amor, com paciência. As nossas mãos fazem as coisas. Amém? E devemos utilizá-las, né? Como mãos que perdoam, mas mãos que são também quebradoras de correntes para libertação em Cristo Jesus. Amém? Por isso a igreja, a unidade da fé em Cristo Jesus, ela deve ser, né? A unidade da fé em Cristo Jesus deve ser prática. Com essas práticas que o apóstolo Paulo nos ensina, com o fundamento da prática da fé no amor. Estar unidos em torno de Jesus, nossa fé comum e crescer e edificar o corpo de Cristo em amor. Este é o chamado que o Senhor nos dá, é a vocação nesta unidade da fé que o apóstolo Paulo fala. Amém? É este chamado. Você foi chamada para algo especial. As coisas de Deus, ela é especial. Quando Jesus veio a este mundo, ele é especial. Ele traz algo que o mundo não pode dar. Que o mundo não tem como dar, mas ele tem. E é através da sua igreja. Mas isso só vai poder se manifestar através da prática da igreja. Desta prática em unidade, em humildade, mansidão e paciência, buscando sempre a união, a unidade do Espírito que Deus nos concedeu. Amém? Que possamos, como igreja, caminhar juntos em unidade, demonstrando ao mundo o poder do Evangelho em transformar vidas e edificar relacionamentos saudáveis. Ao sermos uma igreja unida em amor, estaremos refletindo a verdadeira essência do Evangelho. Amém? Há muito se fala em evangelho, né? Há bancadas do evangelho, né? Na Câmara, etc. Mas qual é a essência do evangelho? E cumprindo o propósito de Deus para a sua igreja. Que Deus assim nos ajude a viver esta unidade da fé e glorificar o seu nome. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor nosso Deus, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra nos ensina e reforça que devemos olhar para o Deus que é Deus, acima de tudo, Deus que é amor e que transmite o seu amor neste mundo. Manifestou o seu amor através do próprio Senhor Jesus. Então, Senhor, que o Senhor esteja tocando em cada coração, que o Espírito Santo esteja fortalecendo, dando suporte espiritual de fortalecimento aos corações, diante de um mundo, ó Pai, onde há tantas dificuldades, e tua igreja enfrenta essas dificuldades, que haja um olhar e uma volta para a unidade da fé no Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, que é o teu Espírito Santo,
fortalecendo a cada um. Ser assim com o teu povo, ser assim conosco, Senhor. Perdoa as nossas falhas, porque somos humanos, mas é o Senhor quem age em nossos corações, pelo teu Espírito Santo. Mas o esforço, que haja sim um esforço de cada um que ora comigo, de estar em comunhão, ó Deus, em comunhão de fé, em unidade de fé concreta com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a tua igreja, Senhor, espalhada na face desta terra, ó Deus. Ser assim com o teu povo, ser assim conosco, te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse momento